Abertamente? E se eu lhe dissesse que o corpo dela já está gritando isso para você, mas silenciosamente? Bem-vindo ao Ascensão do Estoico, o canal onde desvendamos os mistérios do comportamento humano, da psicologia feminina e da força do homem que conhece seu verdadeiro valor. Neste vídeo, você aprenderá a identificar 8 sinais silenciosos que revelam quando uma mulher o deseja intensamente, mesmo que ela nunca admita com palavras. Prepare-se, porque depois de assistir a este vídeo, você não ignorará mais aqueles olhares, aqueles gestos ou aqueles momentos de silêncio que, na verdade, dizem tudo. Sinta-se à vontade. O que você está prestes a descobrir pode transformar para sempre a maneira como você percebe a atração feminina. Há algo no olhar de uma mulher que é impossível esconder quando ela sente desejo. É uma faísca silenciosa, uma espécie de força magnética que mantém a atenção dela em você, mesmo quando nenhum dos dois diz uma única palavra. Não é um olhar comum, amigável ou simplesmente educado. É mais intenso, demora mais, como se os olhos dela estivessem tentando revelar algo profundo dentro de você. Esse olhar às vezes se desvia, às vezes permanece, mas sempre deixa uma tensão palpável no ar. Se você perceber que se olharam por um instante a mais do que o habitual, não duvide. Há fogo. Frequentemente esse olhar é acompanhado por um leve arqueamento das sobrancelhas, um sorriso quase imperceptível ou um rápido desvio do olhar, como se ela tentasse esconder o que sente. Mas, na verdade, essa é a maneira dela de se expor sem dizer uma palavra. Ela observa você não apenas com os olhos, mas com toda a sua linguagem corporal. E o mais fascinante é que, na maioria das vezes, ela nem se dá conta de que está fazendo isso. O próprio desejo atrai, sem pedir permissão. Quando uma mulher sente um desejo profundo, sua atenção se concentra em você como se você fosse a única pessoa presente. Pode haver barulho, pessoas, distrações ao redor, mas o olhar dela retorna a você repetidamente. Ela não precisa de um motivo aparente para olhar para você. E se você a flagrar olhando para você, e ela não desviar o olhar, ou o fizer com um sorriso tímido, você estará diante de um sinal claro de interesse genuíno. Esse olhar não é fingido. Ele vem diretamente do desejo. É crucial entender que nem todos os olhares transmitem a mesma coisa. A diferença fundamental reside na energia que emanam. Quando há desejo, existe uma tensão que pode ser sentida mesmo sem contato físico. O olhar se transforma em uma carícia à distância, uma conexão invisível que nenhum de vocês pode negar. Se você já experimentou aquele momento em que seus olhares se cruzam e o tempo parece parar, você sabe exatamente do que estamos falando. Não ignore esses sinais. Muitas vezes, uma mulher não lhe dirá diretamente que o deseja, mas seus olhos estarão repletos de verdade, emoção e química. E se você aprender a interpretá-los, descobrirá um universo inteiro de intenções ocultas. Às vezes, o jeito como uma mulher olha para você diz mais do que 1000 palavras. Você só precisa ousar ver o que seus lábios silenciam. Quando uma mulher se sente atraída por você, o corpo dela começa a se comunicar sem que a mente perceba. Um dos sinais mais claros é o desejo de proximidade. Não importa se vocês estão em um grupo grande ou em um lugar lotado, ela tentará ficar perto. Ela se inclinará em sua direção ao falar. Procurará qualquer desculpa para diminuir a distância física e, mesmo em momentos de silêncio, se posicionará ao seu lado. Essa proximidade não é acidental. É a maneira dela de dizer que quer estar perto de você. Frequentemente, você notará que ela se acomoda ao seu lado, mesmo quando há outros lugares disponíveis. Talvez ela toque levemente seu braço quando ri ou roce sua perna sem motivo aparente. Esses gestos vão além do contato casual. São expressões físicas de um desejo reprimido. E o mais revelador é que tudo isso acontece inconscientemente. O corpo dela está escolhendo você sem pedir permissão à mente. Outro sinal poderoso é como a energia dela reage quando você se aproxima.
Se ela permanece no mesmo lugar em vez de se afastar, se não dá um passo para trás quando a distância diminui, é porque se sente confortável no seu espaço pessoal. E na linguagem da atração, isso é um convite. Uma mulher que se sente desconfortável se retrai. Uma mulher que te deseja permanece, se aproxima, se abre. Também é comum que seus movimentos reflitam um nervosismo sutil. Ela ajeita o cabelo, brinca com a roupa, umedece os lábios. Tudo isso enquanto está perto de você, como se o corpo dela fosse ativado pela sua presença. Essa inquietação corporal, longe de ser desconforto, é uma mistura de antecipação, desejo e expectativa. Ela está esperando por algo, mesmo que não ouse pedir. Preste atenção em como o corpo dela reage quando você se aproxima ou quando há possibilidade de contato físico. Ela se afasta ou permanece no mesmo lugar. Ela sorri ou fica tensa. Sua busca constante por proximidade é uma comunicação não verbal que diz: quero estar onde você está. Ela não precisa dizer isso em voz alta. Se você souber ler a linguagem corporal dela, ouvirá claramente o que o desejo dela está silenciosamente gritando. Há algo profundamente feminino no gesto de brincar com o cabelo. Não é mera paquera. É uma expressão ancestral de atração. Quando uma mulher toca o cabelo enquanto conversa com você, ajeita-o ou enrola uma mecha entre os dedos, ela está canalizando energia nervosa. É como se os dedos dela estivessem tentando ocupar o lugar do que ela realmente quer fazer, se aproximar de você. Esse gesto não é acidental. É um sinal corporal que surge de um desejo reprimido. Observe atentamente quando e com quem ela faz isso. Se você perceber que ela só age assim com você, quando você está perto ou quando você está falando, então você está diante de um sinal inconfundível. Ela pode fazer isso inconscientemente, como um tique natural, mas a frequência aumenta quando você está presente. Isso acontece porque a sua presença ativa o sistema emocional dela. O cabelo dela se torna uma extensão da atenção que ela dedica a você. Existem variações sutis desse gesto que revelam ainda mais. Por exemplo, se ela coloca o cabelo atrás da orelha enquanto mantém contato visual, se o joga delicadamente para trás, revelando o pescoço, ou se o prende lentamente em um rabo de cavalo. Todos esses movimentos expõem áreas sensíveis do corpo dela. Não se trata apenas de estética. É uma demonstração de vulnerabilidade, uma dança silenciosa de sedução. Esse comportamento também revela uma insegurança momentânea. Uma mulher que se sente observada e desejada e que simultaneamente deseja, entra em um estado de constante autoconsciência. O cabelo dela é tanto seu escudo quanto seu instrumento. Brincar com ele permite que ela expresse nervosismo sem dizer uma palavra. Mas se esse nervosismo só aparece na sua presença, o motivo é simples. Você evoca nela sentimentos que outros não evocam. Aprender a interpretar esse gesto lhe dá acesso a uma linguagem íntima. Uma mulher que brinca com o cabelo na sua presença não está entediada ou distraída. Ela está ativamente envolvida, emocionalmente conectada e, muito provavelmente, desejando você. O que para muitos pode parecer um gesto simples, pode, na verdade, ser uma confissão silenciosa de intensa atração. Basta observar sem julgamento e compreender o que o corpo dela está comunicando. Quando alguém nos atrai, algo mágico acontece em nosso subconsciente. Começamos a espelhar essa pessoa. Isso é conhecido como efeito espelho e é um dos sinais mais sutis, porém poderosos, de conexão. Se uma mulher começa a adotar sua linguagem corporal, seus gestos ou até mesmo sua maneira de falar, existe uma forte atração emocional. Ela não faz isso conscientemente. Seu corpo simplesmente busca se sincronizar com o seu. Você pode perceber isso quando ela cruza os braços logo depois de você, ou quando se inclina para a frente ao mesmo tempo que você. Talvez ela ria de forma semelhante ou repita frases que você usa. Essa imitação não é zombaria nem coincidência. É o desejo manifestado como conexão. A mente e o corpo dela estão dizendo:
quero estar em sintonia com você. O espelhamento corporal é uma forma primordial de empatia e conexão. Se ela começa a adotar sua postura, não é por educação, mas porque seu subconsciente busca aceitação e proximidade. Ela quer gostar de você tanto quanto você parece gostar dela. Seu corpo está negociando intimidade mesmo antes que ela perceba. Esse tipo de comportamento também pode se manifestar em conversas. Se você usa um certo tom ou ritmo ao falar e ela o imita, está tentando construir uma ponte emocional. É como se ela quisesse que você se sentisse confortável, compreendido, refletido nela. Essa harmonia não se cria com qualquer pessoa. Ela só aparece quando há um desejo por uma conexão profunda, quando existe química real. Portanto, preste atenção aos pequenos detalhes. Os sinais nem sempre são óbvios. Às vezes, eles são sussurrados. E o corpo de uma mulher que te deseja buscará se assemelhar ao seu, mover-se como você, estar com você até nos menores gestos. Imitar você não é acidental. É a maneira mais elegante que o corpo dela encontra para dizer: estou com você. O riso é um dos reflexos mais verdadeiros da alma. E quando uma mulher ri com você, ainda mais do que seria normal, não é apenas uma questão de educação, é uma expressão de desejo. Observe o riso dela atentamente. Se for explosivo, genuíno, acompanhado de contato visual e uma inclinação em sua direção, então é provável que ela não esteja apenas se divertindo, mas apreciando profundamente a sua presença. O riso dela se transforma em uma linguagem íntima, uma forma de te dizer sem palavras que ela te adora. Uma mulher que ri constantemente quando você está por perto está tentando criar uma bolha de conexão emocional. Esse riso é uma tentativa inconsciente de comunicar a você: com você, eu me sinto viva. Não importa se a piada foi realmente boa ou não. Ela quer mostrar que tudo que vem de você a impacta. Essa demonstração exagerada de emoção revela que ela não está pensando racionalmente. Ela está sentindo. E isso é sempre um sinal de atração. Preste atenção aos detalhes. Se ela ri mais com você do que com outras pessoas, se o riso dela é acompanhado de gestos sedutores, como tocar seu braço ou olhar para baixo enquanto ri, então não duvide. Ela não está rindo da piada. Ela está rindo da emoção de estar com você. O corpo dela relaxa. O rosto se ilumina. A energia se transforma. Isso não pode ser fingido. É sentido. Muitas vezes o riso é o primeiro passo para uma abertura emocional mais profunda. Se ela se sente segura o suficiente para rir livremente com você, significa que ela confia em você. E a confiança emocional costuma ser o prelúdio do desejo físico. Não subestime o poder de fazê-la rir, porque quem a faz rir, a faz sentir. E quem a faz sentir, a conquista. Então, da próxima vez que você a ouvir rir, não interprete isso apenas como um elogio. Preste atenção. Esse riso pode estar dizendo: gosto de você mais do que deveria. E se isso vier acompanhado de todos os outros sinais, então não é mais apenas suspeita. É desejo disfarçado de riso. Os olhos não mentem. E o que muitas pessoas não percebem é que nossas pupilas reagem automaticamente ao que desejamos. Se você notar que as pupilas de uma mulher dilatam quando ela está com você, quando você fala ou mesmo quando se aproxima dela, é uma reação biológica impossível de esconder. Não é um gesto aprendido. É um grito silencioso do corpo dizendo: sinto atração por você. Pupilas dilatadas são um sinal de excitação, interesse intenso e atenção plena. Se você estiver conversando com ela em um lugar bem iluminado e as pupilas dela ainda estiverem maiores do que o normal, você está despertando algo poderoso em sua mente. Essa dilatação revela que ela gosta do que vê, que seu sistema nervoso está em alerta máximo, que seus sentidos estão sendo ativados. Esse fenômeno também ocorre quando há tensão sexual no ar. O olhar se torna mais profundo, mais intenso, mais fixo. Não se trata mais apenas de olhar para você, mas de estar visualmente absorta. Se ela olha para você como se quisesse memorizar cada detalhe do seu rosto e, ao mesmo tempo,
Suas pupilas estão escuras e dilatadas. Você está testemunhando um dos sinais mais puros de desejo. Além disso, essa reação pode ser acompanhada por outros microgestos. Ela umedece os lábios, respira mais profundamente, pisca menos. Todo o seu corpo entra em modo de sedução, mesmo sem que ela perceba. Essas são respostas naturais e involuntárias, e por isso mesmo são tão sinceras. Não podem ser fingidas, só podem ser sentidas. Então, da próxima vez que conversar com uma mulher por quem você se sente atraído, olhe nos olhos dela. É lá que reside a verdade. Se as pupilas dela se dilatam como se o mundo estivesse desaparecendo ao seu redor, então ela não precisa lhe dizer nada, porque já disse tudo com apenas um olhar. Uma mulher nem sempre precisa falar com você para que você saiba o que ela pensa de você. Às vezes basta observar como ela te procura com o olhar. Ela está do outro lado da sala, conversando com outras pessoas, mas seus olhos voltam para você repetidamente. Essa busca constante, silenciosa e sutil não é acidental. É uma forma de te manter presente no mundo dela, mesmo que vocês estejam separados por metros. Ela te observa porque quer saber o que você está fazendo, com quem está conversando, e se você também está procurando por ela. Essa busca visual tem algo de misterioso e lúdico. Quando uma mulher te deseja, seus olhos se tornam seu radar mais ativo. Ela te encontrará no meio da multidão. Se você também estiver prestando atenção, perceberá que os olhos dela se demoram em você por alguns segundos. E quando você a flagra, às vezes ela desvia o olhar rapidamente, como se não quisesse ser pega em seu desejo. Mas é tarde demais. A linguagem silenciosa falou primeiro. Outras vezes ela pode não olhar diretamente para você, mas adota uma posição estratégica para estar em seu campo de visão. Ela se move pelo espaço como se fosse por acaso, mas, na realidade, está se posicionando onde pode observá-lo. Se você perceber que, a cada vez que se vira, ela está por perto ou olhando para você de soslaio, é porque a mente dela já decidiu que você é o foco de sua atenção. O corpo dela simplesmente segue esse impulso. Esse tipo de conexão visual não verbal pode ser mais poderoso do que qualquer conversa. Cria uma tensão entre vocês dois. Você se sente observado, desejado, desconfortavelmente atraído um pelo outro. Essa eletricidade gerada é resultado de um interesse mútuo que ainda não foi declarado, mas que grita silenciosamente. E se esse olhar se repetir, sem motivo aparente, não duvide. Ela está pensando em você mais do que está disposta a admitir. Às vezes, os olhos dizem o que o orgulho silencia, e uma mulher que o deseja intensamente encontrará 1000 maneiras de garantir que você saiba disso, sem dizer uma única palavra. Observe como ela olha para você de longe, como para te observar quando pensa que você não está olhando, como sorri silenciosamente antes de desviar o olhar. São sinais sutis, mas, quando somados, constroem uma verdade impossível de ignorar. O corpo de uma mulher pode falar mesmo quando sua voz é silenciosa, e um dos sinais mais reveladores de desejo é o nervosismo repentino que ela demonstra apenas com você, não com outros. Somente quando você entra em cena é que o tom de voz dela muda, as palavras tropeçam, as mãos ficam indecisas sobre onde se posicionar. Essa inquietação não é desconforto, é vulnerabilidade emocional. É você quem a coloca nesse estado de alerta, doce e perigoso ao mesmo tempo. Se observar atentamente, verá que ela toca o rosto, brinca com os dedos, cruza e descruza as pernas sem motivo aparente. Tudo isso acontece quando você está por perto. Ela está nervosa porque sente algo, porque quer controlar suas reações, mas não consegue. E o mais revelador é que ela tenta manter a calma, mas o corpo atrai. Esse pequeno caos interior é uma confissão silenciosa de que você é mais importante para ela do que ela gostaria de admitir. A ansiedade que ela sente perto de você não é negativa. É uma mistura de atração, expectativa e medo de ser exposta. É por isso que ela pode rir sem motivo, falar mais rápido
ou até mesmo ficar repentinamente em silêncio. Ela está tentando se proteger, não se deixar ver demais, mas o desejo que sente é mais forte do que seu autocontrole. Você é a sua fraqueza temporária, mesmo que ela tente esconder. Esse tipo de nervosismo também se manifesta na forma como o comportamento dela muda na sua presença em comparação com os outros. Talvez ela seja extrovertida com todos, mas mais séria com você. Ou o oposto. Ela normalmente é tímida, mas conversa mais do que o habitual com você. Essa mudança repentina, essa oscilação emocional, é um sinal de que a sua presença a perturba, e o que a perturba a atrai. Então, não interprete como algo negativo se uma mulher parecer desajeitada, nervosa ou estranha quando está com você. Pelo contrário, pode ser o indicador mais sincero de que você está despertando algo nela. Dizem que o que não é dito é sentido com mais intensidade. E agora você sabe, uma mulher nem sempre usa palavras para expressar seu desejo, mas seu corpo, seus gestos e seus silêncios lhe dirão tudo se você souber observar atentamente. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para enxergar além das aparências, e isso faz de você um homem consciente, desperto e estoico. Quero saber de você. Quais desses sinais você já vivenciou? Houve algum que você reconheceu em alguém, mas não soube interpretar na época? Conte-me nos comentários. Compartilhe sua experiência ou simplesmente escreva: aqui estou eu, Ascensão do Estoico, para sabermos que você é um daqueles que vão até o fim. Lembre-se sempre, o verdadeiro desejo não grita. Ele sussurra poderosamente,